Você pode até achar que depois de 200 mil anos habitando a Terra, os humanos saberiam praticamente tudo sobre as criaturas que compartilham o planeta com eles. Bem, a recente aparição de um animal que era tido como extinto há muito tempo só prova que a Mãe Natureza é mesmo uma caixinha de surpresas. Vou começar com a grande notícia. Um leopardo negro, também conhecido como pantera negra, foi fotografado na África pela primeira vez em mais de um século. E isso é uma notícia bombástica, pois os leopardos negros são extremamente raros e geralmente vivem no sudeste da Ásia. A pelagem negra desse felino é resultado de melanismo, ou seja, o corpo dele produz um excesso de melanina, o pigmento que determina a cor do seu cabelo, da pele e dos olhos. Os animais melanísticos são basicamente o oposto dos albinos, que por sua vez não possuem quantidade suficiente de melanina. Bem, apenas cerca de 11% de todos os leopardos têm melanismo, e considerando o fato de que esses animais são categorizados como vulneráveis, dá para imaginar o quão raro é ver um de cor preta no meio selvagem. Na África, porém, ninguém conseguiu provar a existência dele durante mais de 100 anos. A última vez que uma fotografia desse animal foi tirada foi em 1909 na Etiópia. Existem muitos relatos de aparições desse animal, mas nenhum comprovado. Os quenianos, por exemplo, vêm dizendo há um bom tempo que notam essa criatura dando uma voltinha pelos arredores à noite. Agora, imagine só ver um ponto preto se separar da escuridão da noite e depois desaparecer de novo. Eu morreria de medo, para ser sincero. E os moradores locais parecem sentir a mesma coisa, pois apelidaram o gatinho vestido de preto de matador de filhotes. Então, existiam rumores de aparições há muito tempo, mas nenhuma prova concreta. Até que Will Burhard Lucas, um fotógrafo inglês de vida selvagem, conseguiu tirar essas fotos. Graças a ele, nós finalmente temos certeza de que os leopardos negros realmente existem e que estão na África. Viva! Mas o leopardo negro não é a única criatura que as pessoas achavam que tinha deixado de existir. E se as pessoas pelo menos diziam ter visto esses felinos pretos vagando pelas planícies africanas, existem animais que foram considerados totalmente extintos, até que foram redescobertos para o espanto de todos. Uma das feras mais fantásticas que foram encontradas dessa forma é o selacanto. Esse peixe pré-histórico foi tido como extinto por 65 milhões de anos, até que foi descoberto por acaso, entre outros peixes, em um arrastão na África do Sul em 1938. O mais impressionante é que os selacantos são considerados como um elo de transição entre os peixes atuais e as criaturas terrestres de 4 patas. Isso quer dizer que a simples existência deles pode ser uma prova de que todas as formas de vida do nosso planeta começaram no oceano. Dá para acreditar que uma criatura tão antiga conseguiu sobreviver até hoje? Impressionante! Hoje nós conhecemos 2 espécies de selacanto. Uma vive nas águas costeiras do leste da África e a outra mora na costa da Indonésia. Elas gostam de nadar a uma profundidade de até 700 metros, podem ter até 2 metros de comprimento e pesar cerca de 90 quilos. Pois é, você vai precisar de um barco bem grande. E você teria coragem de olhar nesses olhos horripilantes? Embora seja legal saber que ele está vivo e que passa bem, acho que prefiro ficar bem longe desse cara. Por falar em habitantes do oceano, tem um outro que era considerado extinto não faz muito tempo: a baleia de Omura. Antes de 2015, essa baleia nunca havia sido encontrada, e até 2013 ela tinha sido confundida com as baleias de Bride, já que não muitas delas foram encontradas. Nós ainda não temos muitas informações sobre elas. Os cientistas só sabem que, com seus 11 metros de comprimento, elas são bem pequenas se comparadas com as outras baleias. E é basicamente isso o que se sabe. Quer dizer, claro, ela não é uma baleia azul, mas mesmo assim, como uma criatura tão grande conseguiu se esconder por tanto tempo? Talvez ela tenha aprendido com o próximo animal da minha lista. Essa é a minhoca gigante de Palouse. Fofinha, né? Esse bicho era tido como extinto desde os anos 80, mas cientistas encontraram um espécime de adulto em 2005. 5 anos depois, os doutores Jody Johnson Maynard e Carl Umiker, da Universidade de Idaho, descobriram outro no solo desse estado. As minhocas gigantes de Palouse têm preferência peculiar de locais para morar. Elas só vivem nos prados de Idaho e de Washington, em uma região conhecida como Palouse.
Essas minhocas grandes e brancas podem ter até 1 metro de comprimento, embora geralmente só cresçam 30,5 centímetros. Sim, só. Agora imagine só capinar seu quintal e encontrar uma minhoca do tamanho da sua perna. Credo. Claro, eu tô feliz que elas não estão extintas e, mais feliz ainda, sabendo que elas moram bem longe daqui. Mas tem um detalhe sobre esses seres rastejantes que vai fazer você ter menos medo. Essas minhocas têm cheiro de lírio. Então, se quiser ser original e surpreender sua mãe no Dia das Mães, é só dar a ela um buquê de minhocas de paluz. Tô brincando. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ok, as baleias podem se esconder na imensidão do oceano, e as minhocas gigantes podem dar um jeito de não serem descobertas debaixo do solo. Mas e um elefante? Como se faz para escondê-lo? Eu tô perguntando porque em 2008, o World Wildlife Fund fez uma descoberta impressionante. Lá no alto das montanhas de Bornéu, vive uma colônia inteira de elefantes pigmeus, que foram tidos como extintos há mais de 2 séculos. Especialistas acreditam que os elefantes da vizinha Java foram trazidos para a ilha de Bornéu pelo sultão de Sulu. Bem, não sei se foi essa a intenção, mas ele acabou salvando esses animais da extinção, pois eles foram caçados e mortos na terra deles durante o século XVIII. Não se fazia isso em Bornéu, então os elefantes de Java conseguiram sobreviver. Embora não existam muitos deles, apenas cerca de 1000, é maravilhoso saber que eles ainda estão por aí. O mais fascinante sobre essa descoberta, porém, é que esse é o primeiro traslado de elefantes bem-sucedido da história. Isso significa que esses pequenos paquidermes são os primeiros sobreviventes de uma mudança de habitat. Muito bom! Tem outro animal que merece ser parabenizado por ainda estar vivo. A tartaruga gigante de Fernandina. Pensava-se que esse réptil enorme tivesse sido extinto em 1906, e nenhum sinal dele foi visto até 17 de fevereiro de 2019. Uma fêmea foi descoberta em Galápagos por membros de uma ONG chamada The Giant Turtles Restoration Initiative. No começo, nem os cientistas acreditaram que se tratava da tartaruga gigante de Fernandina, mas não tinha erro. Um animal que havia sido considerado extinto por mais de 1 século, agora está oficialmente categorizado como criticamente ameaçado de extinção, não extinto. Parece um minúsculo progresso, mas na verdade é um gigante passo adiante. Imagine só. Se houver um macho dando sopa por aí, essa tartaruga pode se reproduzir e aumentar o número da espécie dela. Vamos torcer para que isso aconteça. Agora, vamos para o reino dos insetos. Existe uma criatura única que pensávamos que havia sumido do mapa. E não é surpresa alguma, já que ela habita só uma pequena região, a ilha Lord Howe, na costa leste da Austrália. Bem, eu deveria dizer habitava, pois esse inseto entrou em extinção nos anos 60. Pelo menos é o que todos achavam. Eu estou falando do bicho-pau da ilha de Lord Howe, também conhecido como lagosta das árvores. Ele não parece com nenhuma lagosta que eu conheço, mas talvez eu não conheça todas, né? Enfim, como eu dizia, em meados do século XX, esse bicho era tido como extinto, embora existissem muitos deles na ilha 100 anos antes. Mas as pessoas suspeitavam que as lagostas das árvores poderiam estar se escondendo na pirâmide de Baal, uma ilha próxima que fica a 20 km de distância da ilha Lord Howe. Esse lugar não é propriamente uma ilha, mas uma formação de rocha vulcânica, e é tão íngreme que poucas pessoas se atreveram a subir nela para ver se esse inseto estava mesmo se escondendo por lá. Além disso, em 1984, as autoridades proibiram escaladas no pico, exceto para fins puramente científicos. Bem, em 2001, alguns cientistas resolveram subir até lá e vasculhar a ilha uma última vez. Mas se você está pensando que eles fizeram isso para encontrar alguma lagosta das árvores, pensou errado. Eles foram lá para provar que não havia nenhuma viva. Então imagine só o choque deles ao encontrar um casal desses bichos-pau em um arbusto de uma parede de pedra vulcânica. O arbusto abrigava uma colônia inteira de lagostas das árvores, 24 espécimes, para ser mais exato. Assim que elas foram resgatadas com sucesso da pirâmide de Baal, a Austrália as colocou debaixo de suas asas, e agora, esses insetos já não estão mais ameaçados de extinção. Pois é, se tem uma criatura que luta para sobreviver como ninguém, é o bicho-pau da ilha Lord Howe. Isso até deixa a gente emocionado. E aí, quais outras descobertas incríveis de animais você conhece? Compartilhe elas com a gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de deixar um joinha para esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.